Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nesse momento é que esteja aí ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse instante, se dentro da sua casa, dentro do carro, outro meio de transporte. Mas o meu pedido ao Senhor é que a mão dele, a proteção do Senhor esteja sobre sua vida. Acredito que nessa manhã muitos desafios estão à sua frente, mas iremos marchar pela fé, segurando, confiando no braço do Onipotente. Tenha certeza que Deus te concederá a vitória para todas as suas batalhas. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 19, onde a Bíblia diz o seguinte: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Provérbios capítulo 3, o verso 19. Tudo que existe nessa terra provém das mãos do Criador. O nosso Deus é Criador, onipotente. Toda majestade e onipotência encontra-se nas suas mãos. Por isso que Ele é digno de toda adoração, de todo o nosso louvor. Foi Ele mesmo que enviou o seu Filho aqui a esse mundo morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Por isso que nessa manhã nós nos regozijamos, nós nos alegramos, nós louvamos o nome dEle, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 17, o versículo 1. Ouve, Senhor, a causa justa e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Quanto mais ligado nós estivermos ao Senhor, mais forte nós seremos. Quanto mais distante nós estivermos do Senhor, mais dificuldades espirituais, mais fragilizados nós ficaremos nesse mundo. Davi era um homem de oração, Davi buscava a Deus. Davi sabia que um ser humano, somente para enfrentar as dificuldades do dia a dia, ele teria que estreitar o seu relacionamento com o seu Senhor. E ele sabia que a oração era um meio pelo qual ele abria seu coração a Deus e Deus ouvia suas preces e através da sua palavra Deus respondia para ele qual era a sua vontade para que ele pudesse viver a cada dia. Aqueles que buscam a Deus através das orações, ele consegue compreender a palavra do Senhor. Aqueles que abrem seu coração a Deus como um amigo, ele consegue descongestionar as avenidas da sua alma para ter a compreensão da vontade de Deus para o seu dia. As forças do maligno sobre os filhos de Deus nessa terra são reais, mas para que nós consigamos resistir, prevalecer e vencer, nós precisamos nos assegurar no braço do Onipotente. Quando nós oramos, nós estamos convidando, depositando a nossa fé no braço do Senhor e convidando para que Ele lute as nossas batalhas. Em meio a todo sofrimento, luta e miséria que nós encontramos nesse mundo, somente aqueles que se refugiam no Senhor encontrarão forças. Não existe uma outra maneira de nos fortalecermos a não ser recorrendo ao braço do Senhor. Davi, em momento algum, ele se apresenta diante de Deus nas suas orações falando que ele não cometeu pecado ou que não é pecador, mas pelo contrário, Davi abre seu coração a Deus, confessando as suas falhas, reconhecendo as suas limitações, mas Davi clama a Deus para que possa ser o seu juiz, para que ele possa julgar aqueles que intentam contra a sua própria vida. O relacionamento de Davi com Deus era um relacionamento íntimo, era um relacionamento pessoal. Davi tinha Deus como seu supremo pastor, ele sabia que Deus queria o seu melhor, sempre queria o seu bem. Por isso que ele confiava, abria seu coração e esperava na justiça do seu Deus. A vitória de Davi não atribuía a sua própria força, até porque ele sabia que era um ser humano falho e pecador. Quantos erros já tinha cometido na sua vida, mas a vitória que Davi reconhecia que alcançaria seria pelo seu relacionamento desenvolvido com o seu Deus. Era a razão pela qual ele acreditava que não iria cair, porque Deus iria lhe sustentar. Todo pecado acariciado pode ser um meio para nos destruir. Nenhum pecado acariciado deve ser guardado no nosso coração, porque em algum momento da nossa trajetória, esse pecado pode ser a nossa própria destruição. É como o apóstolo Paulo fala em uma das suas epístolas, nós precisamos orar sem cessar.
Nós precisamos orar de uma forma mental, nós precisamos orar de uma forma verbal, nós precisamos nos tornar mais intercessores, nós precisamos abrir o nosso coração a Deus como um amigo. Falar com Deus em todo e qualquer momento sempre será saudável para a nossa vida. Se nós deixarmos que Deus quebrante o nosso coração, Ele será o nosso guia em toda a nossa trajetória e nós sempre alcançaremos a vitória. É impossível fazermos uma leitura dos Salmos e não sentirmos o Supremo Pastor ao nosso lado. Era isso que Davi sentia quando ele cantava ou orava a Deus. Davi não tinha um relacionamento superficial com o seu Deus. Davi tinha um relacionamento profundo. Quando passava por perseguições, quando perseguido pelos seus próprios familiares, Davi tinha plena certeza que ele tinha um pastor pessoal, amigo, que estava ao seu lado para lhe pastorear e lhe conduzir pelos passos verdejantes. Da mesma forma como nós protegemos a pupila dos nossos olhos, nós temos um imenso cuidado para que nada possa ferir, porque corremos o risco de perder a visão. Da mesma forma, Deus nos protege. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Toda a atenção de todo o universo, de todos os anjos estão voltados para essa terra. Ele é um pai de amor que ama seus filhos ao ponto de enviar o seu filho a esse mundo morrer morte de cruz para que nós pudéssemos ter a esperança, alcançados pela sua graça e salvos pela sua justiça. O Deus que servimos é um pai de amor. Para nos salvar, muitas vezes Ele permite que nós passemos por alguns desertos, passemos por momentos difíceis. É para nos acordar. É para mexer com a nossa vida, é para abrirmos os nossos olhos, é para vivermos uma vida de dependência. Por isso que nos momentos difíceis nós não deveríamos reclamar, mas deveríamos nos voltar para Deus, nos aproximarmos do Senhor e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. O nosso olhar deve ser mantido constantemente fixo em Jesus Cristo, no nosso Deus. Da mesma forma como Saul mantinha os seus olhos fixos nos seus adversários, em Davi, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no nosso Salvador. Somente aqueles que estarão ligados em Jesus Cristo poderão receber a bênção e alcançar a salvação em Jesus Cristo. Quanto mais nós contemplarmos a Jesus, mais nós veremos as nossas falhas. Quanto mais ligado nós tivermos à pessoa de Jesus Cristo, nós encontraremos forças para vivermos longe das falhas que nos afastam do nosso Salvador. Infeliz é aquele que acredita que é feliz porque possui bens e riquezas. Somente em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira felicidade. Felicidade é estar em paz com Deus e com o nosso semelhante. Felicidade é ter a certeza, mesmo que nós venhamos a fechar os nossos olhos para essa vida, nós um dia seremos chamados pelo nosso Criador para viver com Ele e com os nossos queridos por toda a eternidade. Esta felicidade é que Deus espera que todos os seus filhos possam desfrutar nessa terra. Existem pessoas que vivem nesse mundo que estão vivendo apenas para essa vida, estão vivendo para essa terra. Embora pudessem em algum momento ter ouvido a respeito da vida eterna, mas os seus corações não foram convertidos a essa verdade e estão vivendo uma vida de apenas 70, 80 ou 100 anos e depois morrerão e jamais voltarão a viver. O desejo de Deus é que todos os seus filhos que vivem nessa terra vivam para a eternidade. Embora precisam construir casa, embora precisam trabalhar para pagar as suas contas, mas o seu coração, o propósito de vida, precisa construir um relacionamento com o seu Deus para viver com Ele por toda a eternidade. Embora o Deus que servimos é um Deus de amor, Deus derrama a sua chuva sobre bons e sobre pessoas ruins. Deus derrama as suas bênçãos sobre aqueles que lhe aceitaram e sobre aqueles que ainda não lhe receberam como sendo o Salvador da sua vida. Mas o desejo e o alvo de Deus é que todos os seus filhos que se encontram nesse mundo possam compreender que Deus é Pai, que Deus é amor e que um dia Ele voltará aqui a essa terra para levar os seus filhos para viver com Ele por toda a eternidade. Davi conclui as suas palavras do versículo 15 do capítulo 17, crendo plenamente que o seu coração precisa estar voltado para a eternidade. Ele entende que a verdadeira alegria está em servir e amar ao Senhor. Nada que existe nessa terra pode satisfazer completamente os desejos do coração de um ser humano. Momentaneamente, algumas pessoas poderão ter algum momento de alegria ou até de prazer,
mas será apenas por alguns momentos. Mas a verdadeira satisfação para a alma de um ser humano, nós só conseguimos satisfazer em contato, em uma entrega pessoal à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 17 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: nós estamos numa caminhada diária. A partir do momento em que recebemos a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, nós começamos uma caminhada pela fé. Quanto mais nós renunciarmos o nosso eu para vivermos as verdades do Senhor, mais forte e fortalecido nos tornaremos para alcançarmos pela fé as bênçãos do Senhor. Quanto mais longe nós estivermos do nosso Deus, mais fragilizado nós nos estaremos para conseguirmos compreender e viver as verdades de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Aqueles que se levantam contra nós nos dias em que nos encontramos, só poderemos vencer pela fé no Senhor. É um relacionamento sólido com Deus, é uma batalha pela fé, não pode ser uma luta física, mas é pela fé a cada dia que precisamos travar, buscando forças no Senhor para vivermos uma vida vitoriosa. Foi dessa forma que o rei Davi conseguiu vencer, buscando a Deus, se colocando nos braços do Senhor, renunciando à sua vontade. Dessa forma ele alcançou a vitória e é dessa forma também que nós alcançaremos se vivermos como o rei Davi viveu. Porque é dessa forma que Jesus Cristo um dia também venceu quando colocou os seus pés nessa terra. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele nos tome nas suas mãos e nos ajude e nos ensine a cada dia vivermos o ideal de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, nas Tuas mãos nós nos colocamos, queremos viver os Teus ideais. Por favor, Senhor, molda o nosso coração, nos dê força a cada dia a alcançarmos a vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.